Como cicatrizar uma ferida do zero? Esse tema ele é fantástico e eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Você vai conhecer 10 passos que fazem toda a diferença no processo de cicatrização para uma jornada de cicatrização mais segura, eficaz e feliz. Radiosos e radiosas, sejam bem-vindos ao meu canal e este é um canal preferencial para o público leigo, ou seja, para as pessoas que não são da área da saúde, onde eu, doutora Melissa Piovesan, enfermeira especialista em feridas, enfermeira estomaterapeuta, trago diversos conteúdos relevantes sobre saúde, feridas e muito mais. Profissionais da saúde, claro que também são bem-vindos. Então, o que você precisa fazer agora antes de continuar comigo para saber aqui como cicatrizar uma ferida do zero? Se inscreva no canal, ative o sininho e sinta-se à vontade para comentar. Bora lá! O primeiro passo é você buscar ajuda profissional e nunca tentar fazer sozinho o seu processo de cicatrização, ou utilizar medidas caseiras, ou aquele disse que me disse do primo, do vizinho. O que é bom para um pode não ser bom para você. As feridas não são todas iguais e você vai conferir aqui mais informações sobre isso. Então, 100% das pessoas, quando tem uma ferida, ela vai procurar primeiro o médico, seja através de um pronto-socorro, seja através de uma unidade básica de saúde, um posto de saúde, ou até através da marcação de uma consulta. Então, geralmente, esse é o primeiro passo que você deve fazer. É claro que depois que você tiver mais informações aqui neste canal, de repente seu caminho vai se abrir para a possibilidade de outros profissionais também no tratamento da sua ferida. Segundo passo, precisa descobrir qual tipo da ferida que você tem, algum familiar ou algum conhecido. Vou citar aqui algumas delas. Cirurgia, tem a ferida operatória. Se você sofreu um trauma, um acidente, foi uma vítima, por exemplo, de uma queimadura. Se essa ferida ela é proveniente de algum problema circulatório, se ela é uma ferida diabética, se ela é uma ferida tumoral secundária, algum câncer de pele, se é uma ferida secundária à pressão, que é chamada de escara, muito relacionada com quem fica muito tempo acamado, se é uma dermatite, é uma irritação, ou tantas outras feridas que são possíveis. E aí, neste momento, onde você está precisando fazer a descoberta desse tipo de ferida, porque uma ferida não cicatriza só com curativo, ela cicatriza com muito mais coisas. E para cicatrizar uma ferida, a gente precisa descobrir o que causou, para a gente também tratar e controlar a causa. E muitas vezes vai ser necessário fazer mais exames para investigar sobre isso. Terceiro passo. Como está a sua saúde? Então, se você tem ou o seu familiar doenças como, por exemplo, diabetes, problema circulatório, tem dificuldade já de cicatrização prévia no seu histórico, se você tem uso de antibióticos com muita frequência, anti-inflamatório, corticosteroides, tem doenças autoimunes, é hipertenso, então muito provavelmente você tem alguns fatores que são predisponentes a uma dificuldade de cicatrização ou são os causadores do problema da sua ferida. Como está a sua atividade física? Então, se você é uma pessoa que não se exercita ou que está com dificuldade para andar, que está passando a maior parte do tempo deitado na cama ou esteve numa condição de saúde onde ficou muito tempo debilitado, uma internação prolongada no hospital, muito provavelmente você também vai ter uma dificuldade de cicatrização ou terá uma ferida um pouco mais grave. Como está a saúde emocional? Então, depressão, estresse, muita ansiedade, isso pode interferir num processo de cicatrização, ter dificuldade de compreensão, algum déficit cognitivo. Isso são sinais e fatores que podem contribuir para uma cicatrização mais demorada.
E por último, nesse contexto, como está a sua saúde nutricional, a quantidade de água que você bebe, se você não está desidratado, se você não tem desnutrição, se você está comendo balanceado e com qualidade, se você necessita às vezes de suplementos vitamínicos, minerais, alimentares que ainda não foi visto, não foi acertado, tudo isso impacta no processo da sua cicatrização. Então você precisa olhar para isso também. Quarto passo. Você precisa reconhecer a necessidade de um especialista e outros tipos de profissionais. Então, para quem tem esses 3 tipos de feridas que eu vou falar aqui, é altamente recomendado que procure atendimento por um especialista em ferida. Então, quem tem feridas por conta do diabetes, que são as úlceras diabéticas ou pé diabético, quem tem lesão por pressão, que é conhecida como úlcera de decúbito, escara, lesão por pressão, quem tem úlceras vasculares, seja de origem venosa, a úlcera varicosa, como o pessoal fala, as úlceras arteriais, que são decorrentes de problema de obstrução arterial, esses são os 3 tipos mais difíceis de cicatrizar. Então, se você tem uma delas, você põe na cabeça, você precisa de um especialista. E quem é esse especialista? É o médico? Não, tá? O enfermeiro, que é o especialista no tratamento de feridas difíceis. É claro que se a sua ferida ela é difícil ou você tem muito daqueles fatores de risco que a gente falou anteriormente, que podem atrapalhar a cicatrização, você também vai precisar do acompanhamento e do tratamento de outros profissionais. Nenhuma ferida a gente trata sem o médico, mas o especialista é o que complementa o tratamento do médico. Por quê? O enfermeiro estomaterapeuta é um enfermeiro que terminou a faculdade, então ele é um profissional do nível superior, que depois que ele terminou a faculdade, teve um certo tempo de experiência, ele pode ingressar no curso de pós-graduação e nele ele vai ficar estudando de 1 a 2 anos, geralmente, e ter a habilitação como especialista no tratamento de feridas. E o estomaterapeuta não se restringe só ao tratamento de feridas, ele se restringe também a atender incontinências, então quem tem dificuldade de segurar xixi, cocô, a parte da podiatria, que seria o atendimento podológico dos cuidados com os pés, a parte de estomias, aquelas pessoas que têm, né, o buraquinho no pescoço para respirar, elimina a urina ou fezes através do abdômen, que usa aquelas bolsinhas de estomias, e quem tem drenos, catéteres, sondas, enfim, tudo isso engloba o atendimento da estomaterapia. E quem tem esses problemas de saúde, fatores de risco e essas principais lesões, precisa deste profissional, porque é este profissional que vai ter a capacidade de desenvolver todo o seu plano de tratamento, não só olhando para a ferida, mas olhando para você como um todo. Muita gente desconhece esse profissional, mas a gente já existe desde 1960, tá? E muitas pessoas, tanto os próprios enfermeiros como médicos, ainda têm uma dificuldade de recomendar o nosso tratamento, mas isso vem mudando, porque a gente vem divulgando e tornando possível a cicatrização e apresentando os nossos resultados. Então, se você ainda não conhece esse profissional, tá na hora de procurar e pesquisar um pouquinho sobre ele. E se você está gostando deste conteúdo e acredita que ele pode ajudar mais pessoas, deixa um like agora. Quanto mais like eu recebo, mais o YouTube entende que este vídeo é importante e ele passa a apresentá-lo para mais pessoas. É uma maneira de você fazer uma boa ação social, sabia? Já pensou mais pessoas com possibilidade de cicatrizar mais rápido e ter acesso a essa informação? Então vai agora, aperta o like. Quinto passo, bora lá! Aprender um pouco sobre o processo. Então,
mesmo você sendo leigo, não sendo da área da saúde, você e seu familiar têm que participar do seu processo de cicatrização. O meu método de trabalho envolve o paciente e a família como centro do cuidado e participante do plano de tratamento. Então você tem como buscar bastante informação por aí, mas cuidado! Busque fontes seguras de profissionais cadastrados, que você tenha o reconhecimento profissional, porque tá cheio de conteúdo inadequado e fake news aqui nessa internet, tá? E para você que está assistindo agora, já que a gente está falando de se informar, eu tenho um curso que se chama Feridas Go, que eu ensino o meu método de processo do plano de tratamento e que permite que as pessoas reduzam custos do tratamento e consigam fazer muitos cuidados com as suas feridas em casa, tá bom? Mas eu não tô aqui para falar desse curso, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link caso vocês se interessem, tá? E na descrição do vídeo você também vai ter o contato para falar comigo e tirar suas dúvidas também em relação às feridas. Olha que bacana! Sexto passo, prazo para cicatrização. Então, assim, a gente viu no quinto passo que você precisa conhecer sobre a necessidade de procurar um especialista, de você reconhecer, de você fazer parte do plano de tratamento. Por quê? A gente sabe, isso é muito bem estudado, até com artigos publicados, que a maioria das pessoas tendem a ouvir a opinião dos outros, de um cuidador, de um vizinho, de um parente, para ir buscar ajuda. E nem sempre essa informação é uma fonte segura e acaba tendo muitas dúvidas no processo de tratamento e terapia, que acaba se prejudicando e atrapalhando a cicatrização. Então agora você vai saber, no sexto passo, qual é um prazo ideal para cicatrização. Então, desde que a sua ferida não seja uma dessas 3 piores que eu já falei, e ela não seja uma ferida muito grande ou muito profunda, o processo de cicatrização esperado vai acontecer entre 2 a 28 dias. A sua ferida tem que estar fechando e formando a cicatrização. E se isso não acontecer, se a ferida ficar aberta por mais de 6 semanas e não finalizar o processo de cicatrização, significa que essa ferida se tornou uma ferida crônica. E aí ela já tem inúmeros problemas que podem, inclusive, colocar a saúde da pessoa em risco e atrapalhar muito o desempenho de atividades normais em casa, como principalmente também trabalhar, podendo chegar até o risco de uma infecção mais grave, uma infecção óssea e até a morte. Então, se essa ferida que a gente está falando, que você está pensando, já tem mais de 6 semanas, corre aí, porque você precisa de um especialista e terapias específicas para contornar todos esses problemas e ter a possibilidade da sua ferida cicatrizar. Sétimo passo. Vamos falar um pouquinho agora sobre os 7 sinais de alerta e complicações graves que uma ferida pode ter. Então, eu vou falar os principais. Dor muito intensa, constante, forte, que não está passando com analgésicos comuns. Presença de vermelhidão e inchaço ao redor da ferida. A ferida produzindo muito líquido. Esse líquido, essa secreção que sai da ferida, ela parece um leite condensado, amarelado, ela está esverdeada. A ferida está emitindo um cheiro muito forte, que o curativo está fechado e de longe, ao entrar no recinto, no quarto, na sala onde essa pessoa está, você já está sentindo o cheiro ruim. E a ferida tem a presença de necrose, que é um tecido amarelado, que é um tecido acinzentado, ou até mesmo uma casca escura na ferida. E a ferida também pode ter alterações de temperatura ao redor, como está mais fria, está mais quente, os dedos, se for feridas no pé, ser pálidos, né? As feridas de maior gravidade com relação à localização no corpo, então feridas no rosto, feridas nas mãos, feridas nos pés, elas denotam uma gravidade maior, precisando de cuidados rápidos, porque são
locais onde a gente tem estruturas muito importantes e que, se machucadas essas estruturas, o comprometimento ou sequela é muito importante. Então, se você está vendo isso e tem algum desses sinais, procure ajuda o quanto antes, ajuda profissional, tá bom? 8 passos. Vamos falar um pouquinho sobre curativos modernos, terapias avançadas e complementares. Então, se você tem principalmente uma ferida crônica ou até mesmo uma ferida que acabou de acontecer, ferida operatória, você pode usar curativos avançados, terapias complementares? Claro que pode. É que a maioria não é assim. O grande volume de pessoas que atendo no consultório, ela só vem quando a ferida já tá pior, a ferida já tá mais grave, já passou 6 semanas. Raro é aquela pessoa que vai fazer, por exemplo, um procedimento cirúrgico e já se preocupa com a sua cicatrização, com o resultado estético, para voltar rápido do trabalho e quer ter a menor taxa de complicação possível. Não é a maioria. E aí vem aquela grande maioria que já tá há mais de 6 semanas aberta, até mais de 10 anos aberto. E aí, quando vem para o consultório, a ferida já tem tantas complicações, a pele ao redor e a pessoa e a saúde dela, que aí o processo de cicatrização é um pouco mais demorado, mas mesmo assim ele é possível. E aí eu vou falar sobre algumas terapias, mas bem rapidinho, só para vocês saberem que existe. O laser, que é uma terapia, que é uma luz de baixa intensidade, que é aquele laser que não corta, que não queima, que não depila, que é usado para cicatrizar e ele favorece a cicatrização, como ele trata diversos outros problemas de saúde, contornando mais rápido e fazendo uma cicatrização mais eficaz. O ozônio também, que é um gás medicinal, também com propriedades parecidas com a do laser, mas através desse gás medicinal. A hiperbárica, que é uma câmara de pressão elevada mais do que a nossa pressão atmosférica e onde é colocado o oxigênio 100% e a pessoa fica lá nessa câmara e também tem as propriedades parecidas com laser, ozônio e hiperbárica, cada um com as suas indicações e contraindicações, tendo ou não desconforto na aplicação. Terapia a vácuo, que é um curativo que promove um estresse no tecido e o tecido responde em formação de novos vasos, diminuição do tamanho e uma cicatrização mais efetiva também. Tudo também tem indicação e contraindicação. E existem hoje no mercado diversos curativos que são modernos. Curativos que são inteligentes, curativos que a gente chama que são interativos. Então, eles têm propriedades e substâncias que interagem com a ferida, fazendo com que ela se recupere mais rápido, podendo eliminar problemas específicos, como as bactérias, como dificuldade de chegar a elementos de cicatrização, que são fibroblastos, como estimular a produção de colágeno, estimular a produção de uma matriz cicatricial. E aí, é claro que esses curativos, eles não estão aí na farmácia, tá bom? Esses curativos precisam de uma prescrição, uma orientação profissional do enfermeiro estomoterapeuta e que, junto a essas terapias avançadas como laser, ozônio, hiperbárica, você vai ter uma chance de uma recuperação mais rápida, podendo até diminuir metade ou mais o tempo de cicatrização. E existe ainda também as terapias regenerativas, que é a partir de substratos do nosso corpo, como a gordura, o próprio sangue, e que a gente extrai da pessoa os elementos de cicatrização e deposita eles na ferida. E os resultados são fantásticos. São altamente indicados para quem tem feridas com mais de anos abertas. Nono passo, preparar recursos. Gente, então vamos lá. Uma ferida, se ela principalmente se tornou crônica, ela vai demorar um pouquinho para cicatrizar, mesmo com essas alternativas aí na redução do tempo. Aquelas feridas que eu falei, lesão por pressão, escara, lesão diabética, úlceras vasculares, elas têm uma tendência de demorar de mais de 1 a 2 anos ou até não cicatrizarem, tá? Então, ao longo de mais de 5, 10 anos, muita gente passa por isso. Então, para não chegar nesse ponto, você tem que preparar recursos financeiros para
arcar com curativo, tem convênio que cobre, tem convênio que não. A maioria deles, esses mais avançados, a gente não encontra no posto de saúde e vai ter que sair do bolso dessas pessoas. Alguns recursos no SUS você consegue, tem alguns polos de enfermeiros especialistas no SUS, então é questão de aprender a utilizar esse recurso e ficar por uma outra oportunidade, e aí vocês continuam me seguindo no canal que eu vou falando sobre essas oportunidades. Recursos humanos, então a pessoa, dependendo do local da ferida, por exemplo, essa ferida tá no bumbum, a pessoa não vai conseguir fazer o curativo sozinho, ou ela precisa de alguém para fazer esse curativo, e aí o familiar não é capaz porque tem medo, tem receio, se sente inseguro, né? Mas a gente pode treinar essa pessoa da família a fazer esse curativo, e eu ensino isso no curso Feridas Goals, por exemplo, eu ensino nos meus atendimentos. Ou é necessário contratar um profissional para estar realizando este procedimento, ou se deslocar até uma unidade de atendimento, um consultório, para estar realizando esse curativo. E para tudo isso precisa ter tempo para trocar este curativo. Tem feridas que você vai precisar trocar o curativo mais do que 3 vezes por dia, tem ferida que vai ter que trocar todo dia, e tem feridas que, se usar esses curativos mais modernos, podem ficar com curativo até 7 dias, mas precisa de um especialista conduzindo e analisando todas essas necessidades. E o que eu quero deixar de dica aqui é uma frase que eu uso muito: o barato sai caro. Então, tudo isso que eu falei aqui, esses recursos, especialistas que vocês forem procurar, procurem e foquem na qualidade, porque quem vai muito atrás de preço acaba perdendo qualidade. E às vezes, por exemplo, se você ficar com um curativo básico, que é uma pomadinha, um óleo, um gelzinho, que muitas vezes você vai conseguir comprar na farmácia, você vai ter um custo por mês de 600 a 800 reais. Isso sem falar de transporte ou táxi, se tiver que levar em alguma unidade de saúde ou algum consultório para fazer esse curativo. Então, se você optar por isso, ao longo de um ano pode ser que a sua ferida não cicatrize e você vai ter um custo de mais de 6 a 8 mil reais e a sua ferida não fechou e ficou cheia de complicações e sua vida virou um caos. Ao passo que, se você gastar de repente com um especialista, uma estimativa mínima, tá? Você vai poder gastar de 2.500 a 3.400, isso não cabe para todo mundo, eu tô falando uma estimativa, pelo amor de Deus. Existe a possibilidade da sua ferida cicatrizar em 1 a 2 meses e você ficar livre. Já pensou essa possibilidade? Então, valeu a pena a economia? Nem um pouquinho. E o último passo, nosso 10º passo: comprometimento. Precisa ter comprometimento para cicatrizar. A medicina, a enfermagem não é uma ciência exata, tá? Então não dá para falar que todo mundo vai conseguir cicatrizar. A gente tem uma estatística que 90% das feridas cicatrizam, desde que conduzidas por um especialista, as feridas de difícil cicatrização. Cada organismo é único, então cuidado com aquela maneira de o vizinho fez, a fulana fez e deu certo. Vai dar certo para mim, para sua ferida? Não. A ferida tem fases, tem tecidos diferentes que precisam de curativos especiais e mudanças rápidas de conduta. A cada fase um tipo de curativo. Então, não adianta ir na consulta de um profissional, pegar lá a prescrição e sumir achando que aquele curativo que foi prescrito vai dar para o seu começo e fim do tratamento e depois cobrar do profissional que não teve resposta, tá? Cada fase da ferida, então, necessita de um curativo apropriado, e essas mudanças, às vezes, a gente tem que fazer de um dia para o outro, dependendo da resposta do organismo. Quanto mais próximo e mais frequente for a avaliação de um profissional especialista, mais rápido será feito esse ajuste e a chance da sua ferida cicatrizar mais rápido. Então, essas necessidades de adaptações, elas são frequentes e devem ser feitas o quanto antes na necessidade detectada.
tá? E, muito importante, um acompanhamento integrativo e multiprofissional. Então, o enfermeiro estomaterapeuta, ele vai saber conduzir o seu plano de tratamento e vai fazer os encaminhamentos pertinentes para as especialidades médicas e para as especialidades inúmeras, como, por exemplo, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, enfim. O que a gente enxergar de necessidade, nós vamos fazer esses encaminhamentos, fazer as orientações para que você tenha a melhor chance de cuidado. É isso aí, radiosos. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, deixa o comentário, vê aqui na descrição caso você queira falar comigo e te espero no próximo vídeo.